E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Semana passada tratamos ali de todos aqueles crimes que estão no capítulo dos crimes de periclitação da vida e da saúde. E hoje nós vamos iniciar um capítulo importantíssimo que trata daquele relacionado aos crimes contra a honra. Isso aqui cai demais em prova de concurso, tá bom? Fiquem bem atentos para ele. Nós vamos tentar tratar de todos, são somente três crimes contra a honra, mas ele tem algumas disposições comuns e alguns comentários, alguma extensão que precisa ser abordada e que acaba nos tomando um certo tempo, ok? Eu tive um trabalho danado, meu laptop deu problema na câmera, então um tormento, mas consegui um emprestado para gravar para vocês, de modo que agora estamos aqui, de fato, gravando, e a gente pode fazer com que nossas aulas fluam normalmente, tá bom? Então vamos lá. Sem mais conversa, vamos de imediato dar início à nossa matéria de hoje. Crimes contra a honra. Pessoal, obviamente que os crimes contra a honra, eles visam proteger a honra da pessoa, perfeito? Visam proteger a honra da pessoa. Então, de início, o importante é a gente fazer aqui uma distinção a respeito de alguns aspectos ou dimensões da honra da pessoa. A gente sabe que a honra é protegida já no âmbito constitucional, a honra, a intimidade, a vida privada da pessoa, a privacidade, é isso? Intimidade também, e sujeitando a pessoa que violar a honra de alguém ou qualquer outro direito da personalidade, como a privacidade, a intimidade, direito de imagem, essa pessoa pode estar sujeita a uma reparação pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Isso aí todo mundo já sabe, lá do direito civil, lá do direito constitucional. Não importa que a gente saber também que, nesse caso, o aspecto que vamos estudar aqui agora de responsabilização é a proteção da honra no âmbito penal. Então, existem determinados comportamentos que vão afetar a honra de forma tão relevante que o direito penal entendeu o importante fazer a tutela, a proteção desse direito honra. Tá bom? Então eu vou abrir aqui os nossos slides, compartilhar a tela com vocês, porque nós vamos fazer uma análise da honra sob dois prismas. Então vamos lá? Nós temos aqui a honra na sua dimensão subjetiva e a honra na sua dimensão objetiva. A honra subjetiva é aquele sentimento de apreço pessoal, aquilo que a pessoa pensa de si mesma, a autoestima, o decoro, a dignidade, não é isso? Quando a gente for ver lá o crime de injúria, que visa proteger a honra subjetiva, nós vamos ouvir e vamos ver essas expressões, dignidade e decoro. Mas significa a honra, a autoestima, aquilo que eu penso a meu próprio respeito, aquilo que eu acho de mim mesmo. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou um homem que cuido com os meus compromissos, com meus deveres, com minhas obrigações, sou um bom pai de família, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, sou honesto. Então, todo esse sentimento do que eu penso a meu próprio respeito, nós chamamos de autoestima e que equivale ao que nós denominamos, o que a doutrina denomina, de honra subjetiva. Depois nós vamos explicar onde eu quero chegar com essa explicação. A honra objetiva, por sua vez, é a imagem que a pessoa tem num determinado grupo social. Aquele apreço, né, que a pessoa tem, a reputação que essa pessoa tem num determinado grupo. Então, assim, é como ela é vista pelas outras pessoas. Então, a honra objetiva é como a pessoa é vista no grupo social. Então, a honra objetiva é a chamada a velha reputação. A velha reputação que também pode ser associada à imagem. Não a imagem no sentido de imagem física, imagem retrato, mas a imagem no sentido moral. Imagem no sentido de atributo. Atributo moral. Então, também posso falar, professor, posso falar então de reputação como imagem? A imagem da pessoa na sociedade? Posso. Imagem enquanto atributo. Imagem no seu aspecto moral. Imagem pode ser moral, pode ser retrato, física, que é aquela imagem filmada, gravada, fotografada. E a imagem pode ser também voz. Imagem, voz, imagem atributo, imagem retrato, imagem voz. A voz da pessoa, eu quando estou gravando aula para o curso Rico Domingues, para a FUCAP, eu estou vendendo meu direito de imagem, estou prestando um serviço onde estou
de certo modo, transacionando acerca do meu direito de imagem, tanto imagem retrato física como imagem voz, porque minha voz está sendo veiculada. Um radialista, um comentarista como Galvão Bueno, um cantor, está usando do seu atributo imagem voz. Perfeito? Então, mas aqui nos importa a imagem enquanto atributo moral. Essa imagem objetiva, essa reputação. Muito bem. Feitas essas explicações, é importante a gente falar o seguinte. Professor, esses crimes contra a honra está no título dos crimes contra a pessoa. Você já falou anteriormente que a pessoa que está sendo protegida nesses crimes que nós estamos estudando é somente a pessoa natural, a pessoa física. Até então era. A partir de agora a gente vai ver que também a pessoa jurídica vai merecer proteção. Porque, afinal de contas, a pessoa jurídica ela possui proteção de alguns direitos da personalidade. Vocês estudem melhor no direito civil, vou fazer aqui um breve apanhado do direito civil, mais precisamente direitos da personalidade. Existem os direitos da personalidade que são adquiridos quando a pessoa nasce com vida. Aliás, até mesmo desde a concepção, alguns já existem. Já estudamos o aborto, falamos lá que na concepção, o nascituro, aquele ser concebido, ele já tem proteção à sua vida, à sua saúde. Se ele morrer no útero materno e for uma criança que vai, um natimorto, vai ter direito ao nome, por exemplo. Então, existem alguns direitos da personalidade formal, direitos da personalidade que são formais, que já são adquiridos quando a criança é concebida no ventre materno, tá? E até mesmo em laboratório, tá? Ok? E depois de nascido, é que ele vai adquirir os direitos materiais da personalidade, inclusive direitos patrimoniais. Então, os direitos da personalidade, resumindo, eles são direitos que são inerentes à pessoa natural, à pessoa humana. Não são das pessoas jurídicas. Mas, professor, quer dizer então que uma empresa ela não tem privacidade, ela não tem reputação, ela não tem direito a patrimônio? Sim. Na verdade, ela não tem o direito da personalidade. Os direitos da personalidade são extensíveis em termos de proteção. Então, estendem-se às pessoas jurídicas a proteção que é devida aos direitos da personalidade, naquilo que foi inerente à sua condição. Ela não tem uma condição biopsíquica do homem, do ser humano. Ela não vai ter, por exemplo, honra subjetiva, autoestima, pensar em si mesmo, não vai ter sentimento de frustração, de raiva, de aborrecimento. Então, são direitos que são inerentes à pessoa natural. A depender do direito que estamos apreciando, pode ser que esses direitos a proteção deles sejam extensíveis às pessoas jurídicas. Então, pessoas jurídicas jamais possuem direitos da personalidade. Direitos da personalidade são das pessoas naturais. A proteção aos direitos da personalidade se estendem também, por uma elasticidade, que a doutrina fala, também às pessoas jurídicas naquilo que for compatível com a sua condição, que ela não possui elemento anímico, elemento biopsíquico. Então, é uma criação jurídica, uma ficção jurídica, mas que precisa proteção à privacidade, precisa de proteção à honra objetiva, e aqui a gente volta para o nosso assunto e aonde eu queria chegar com vocês, para dizer que honra subjetiva a pessoa jurídica não terá. Honra subjetiva a pessoa jurídica não terá. Honra objetiva, aí sim podemos falar do atributo da honra objetiva, da reputação, aquilo que os outros pensam a respeito daquela ou desta pessoa jurídica. Tranquilo? Então, eu posso falar mal de uma associação, de uma empresa, por exemplo, imputando algum fato desabonador a seu comportamento, a sua conduta, que vai afetar a imagem dessa pessoa jurídica. Concordam comigo? E aí, para que a gente faz essa distinção? Porque nós vamos ver aqui que dos 3 crimes contra a honra que vamos estudar, um deles, que é a injúria, visa proteger a honra subjetiva. Então a gente já sabe aqui de antemão que a pessoa jurídica não pode ser vítima do crime de injúria, porque ela não é dotada de honra subjetiva, autoestima, que ele pensa de si mesmo, decoro, dignidade. Por outro lado, existem dois crimes, calúnia e difamação, que visam proteger a honra objetiva e que, portanto, pelo menos em tese, a pessoa jurídica pode ser vítima desses crimes. Tá bom até aí? Vamos avançando na análise do crime de injúria, da calúnia, da difamação e da injúria. Nós vamos esclarecendo
alguns pontos mais importantes. Até então, se entenderam o que é honra subjetiva, honra objetiva, tá tranquilo. Se não entenderam, voltem à explicação, deem uma olhada no materialzinho que eu estou mandando para vocês, para entenderem melhor. Muito bem. Então, essas são as explicações iniciais que nos importavam. Vamos iniciar aqui, então já falamos, ó, crimes contra a honra, são somente esses 3 aqui no Código Penal, pelo menos do Código Penal. É importante a gente falar isso porque existem crimes de calúnia, difamação e injúria em outros diplomas legais. Se a calúnia, difamação ou injúria for praticada para fins eleitorais ou no contexto de campanha político-partidária, nós temos um crime de calúnia ou difamação ou injúria do Código Eleitoral. Então, fiquem atentos à questão da especialidade. Se for no meio previsto lá naquelas circunstâncias do crime militar, vai ser a calúnia, injúria, difamação do Código Penal Militar. Somente não sendo essas circunstâncias especiais, essas situações especiais, voltamos aqui para o Código Penal. Ok? Até aí? Muito bem. Vamos lá. Então, vamos iniciar pelo crime de calúnia. Calúnia é a imputação falsa a alguma pessoa de fato definido como crime. Então, vamos lá ver a previsão do artigo 138. Vocês devem estar com ele à mão, o Código Penal, o materialzinho de vocês, a doutrina, as anotações, o caderninho para fazerem as anotações, as observações. Importante, tá certo? Façam essa organização do materialzinho de vocês. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, aqui, o que se visa proteger, o Código Penal, é a honra objetiva da vítima. A reputação, aquilo que pensam a seu respeito, a forma como ela é vista naquele meio social, a sua imagem enquanto atributo, a sua imagem moral. Ok, professor, estou lembrado disso aí. Mas vamos lá. Sujeitos ativos, sujeito ativo desse crime. Quem pode ser o sujeito ativo desse crime? Qualquer pessoa, tá certo? Vamos voltar aqui, depois a gente passa para o próximo slide. Qualquer pessoa. Mas aí tem um detalhe. Vamos lá entrar numa questão espinhosa aqui. Qualquer pessoa em regra. Depois eu volto nesse slide e faço as explicações aqui. Só para a gente falar a respeito de olha aqui, a honra objetiva, o tipo objetivo, o comportamento, a conduta que se pune é imputar, atribuir a alguém de forma falsa um fato que a lei define como crime. Então, necessariamente, na calúnia, se faz a imputação, a atribuição, eu digo que alguém praticou algum comportamento que a lei penal define como crime. Mas eu fiz aquela imputação, aquela atribuição de forma falsa. Essa falsidade ela pode acontecer tanto porque o fato que eu estou falando nem sequer aconteceu, como também porque esse fato, mesmo que tenha ocorrido, não foi aquele caluniado que praticou. Repetindo, a falsidade ela recai tanto ali no fato de que aquela situação que eu estou narrando não aconteceu, não existiu crime algum, ninguém praticou crime nenhum, eu inventei aquele crime ali para imputar aquela pessoa. Como também pode ter sido aquele fato ter acontecido, ninguém sabe quem foi, eu digo que foi aquela pessoa. Tranquilo? Então, é essa situação que nós temos a respeito desse elemento normativo, falsidade do tipo penal. Agora vamos aqui, nessa questão espinhosa que eu vou falar para vocês aqui. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Crime comum quanto ao sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar. Agora, atenção, existem pessoas que são dotadas de uma prerrogativa, uma imunidade chamada material, também chamada inviolabilidade, ou também indemnidade. Imunidade material, inviolabilidade ou indemnidade. Essas 3 expressões significam a mesma coisa. Liberdade de palavra, opiniões e votos, sendo que a pessoa não pode ser responsabilizada civil, criminalmente ou administrativamente pelo que está falando.
Via de regra, nós temos aí, vocês devem estar lembrados no direito constitucional, vocês já estudaram direitinho isso aí, lá pelo artigo 52 da Constituição Federal, 52, 53, que trata ali dos parlamentares. Lembram? Os parlamentares, desde a diplomação, eles, além de outras prerrogativas, eles possuem, essa que é uma das mais importantes, a chamada inviolabilidade ou imunidade material. Essa de expressar suas opiniões, palavras e votos sem ter o risco de responder criminalmente, administrativamente ou civilmente pelos eventuais danos que causar com o uso desse seu direito de palavra, opiniões e votos. Palavras, opiniões e votos. Então já sabemos, para ele poder exercer sua atividade parlamentar, ele precisa ter essa garantia, ter essa prerrogativa, essa inviolabilidade, tá bom? Não somente eles, tá? Não somente eles. Nós sabemos que tanto deputados federais como senadores, os deputados estaduais no âmbito estadual, vereadores na circunscrição do seu município, perfeito? Essas pessoas, advogados, quando estiverem discutindo a causa, tá? Então vamos ver outras situações mais adiante ali. Mas, em regra, essas pessoas que têm essa imunidade material não praticam o crime contra a honra. Não praticam. Então, eles não podem figurar como sujeitos ativos desses crimes contra a honra. É uma matéria mais afeta ao direito constitucional e também ao direito civil, mas só para antecipar a vocês, desde que essas ofensas, essas palavras, essas opiniões, votos dessa pessoa tenham uma relação com o seu cargo, tenham uma relação com o exercício das suas funções. Ah, eu sou deputado federal, eu não posso sair na rua por conta de um acidente de trânsito, xingar as pessoas, porque eu discuti com o meu vizinho, falar um monte de desaforo, inventar isso. Tem que haver uma relação com o exercício da função. Esse é o entendimento do STF. O STF entendia inicialmente que qualquer manifestação no plenário, nas instalações do Congresso Nacional, da sua casa respectiva, Senado e da Câmara Federal, recairia uma presunção praticamente absoluta de que tudo que o camarada falar ali é acobertado pelo manto da imunidade material. O STF já reformulou um pouquinho essa regra, tá certo? Já reformulou. Então, independentemente de ser dentro da casa legislativa do parlamentar ou fora dela, independentemente, dentro ou fora, independentemente, tem que haver relação com o exercício da função parlamentar. Eu cito dois exemplos aqui da mesma pessoa que praticou dois comportamentos nas suas expressões no exercício da função, e falou e se expressou de uma forma que foi ofensiva, e que, em um caso, foi considerado acobertado pela imunidade material, pela inviolabilidade, e em outro não. O atual presidente Bolsonaro, à época deputado federal, quando xingou a Maria do Rosário, outra colega deputada federal, falando que ela era tão feia que ela não merecia nem ser estuprada, entre outros desaforos que ele falou para ela. E isso ele falou dentro das instalações do Congresso Nacional, e isso foi considerado como crime de injúria a ponto dele ser processado perante o STF. Perfeito? Então, porque não havia nenhuma relação com as funções fazer esse tipo de ofensa a ela. Em outra circunstância, quando em campanha, salvo engano, mas como deputado federal ainda, ele esteve em alguma reunião em uma localidade e falou mal dos quilombolas, falou que é cada negão desse tamanho, acho que não serve nem para reprodutor, tudo preguiçoso, fez um monte de comentários ali que poderiam caracterizar injúria ou até mesmo crime de racismo, da lei de racismo. Então, veja, essas imunidades materiais aqui, elas alcançam qualquer opinião, palavra ou voto. Não é somente os crimes contra a honra. Qualquer crime de palavra. Ok? Qualquer crime de palavra, onde você se manifeste e que possa haver, por conta dessa sua manifestação, algum tipo de conduta prevista na lei como crime, estará acobertada pelo manto da imunidade material. Então, vemos que duas situações, nessa foi considerado que não havia nenhum tipo de crime na conduta dele, porque estaria cobertado por sua liberdade enquanto parlamentar naquela crítica que ele fez nessa circunstância. Então, pronto, a mesma pessoa, em situações distintas, seja dentro da casa ou fora, o que importa é que haja relação com o exercício das funções parlamentares. Muito bem. O que mais que a gente pode falar? Vocês vão ver que o Estatuto da OAB, os advogados, eles têm inviolabilidade com relação à difamação e injúria, não contra a calúnia. Então, existem algumas autoridades, o material está mais completinho para vocês a esse respeito, para que vocês saibam que existem pessoas que possuem prerrogativa em razão do cargo
em razão do cargo, para suas opiniões, palavras e votos, sem que isso acarrete a elas a responsabilização em âmbito criminal, civil ou administrativo. Muito bem. Então aqui nós estamos imputando um fato criminoso, não é isso? Falamos aqui que é a imputação de um fato delituoso, um fato delituoso. Quem é que pode figurar então como vítima? Em regra, qualquer pessoa que tenha sua honra afetada. E aí nós perguntamos, e as pessoas jurídicas nesse caso podem figurar como vítimas do crime de difamação? Porque a pergunta aqui que se faz é a seguinte, a questão que nós temos que ver é a seguinte, eu estou imputando falsamente um fato definido como crime a alguém. Pessoa jurídica pratica crime para eu poder imputar a ela a prática de um fato definido como crime? Tá certo que os seus sócios praticam, podem estar sujeitos a qualquer preposto, empregado, pessoas que atuam em nome dela, que vão responder criminalmente. Mas, em regra, pessoa jurídica não pratica crime. Pessoa jurídica, em regra, não pratica crime. Crime é inerente, a prática do crime é inerente à pessoa natural. Então, mesmo que na gestão de uma pessoa jurídica alguém pratique um crime, a pessoa física, a pessoa natural que está conduzindo ou sendo preposto representante dessa pessoa jurídica é que vai responder pela conduta delituosa. Mas nós temos uma exceção considerada aqui na nossa Constituição e na Lei 9.605 de 98, em que há a previsão de responsabilidade criminal para a pessoa jurídica. Responsabilidade penal para a pessoa jurídica. Previsão de a pessoa jurídica cometer crime, que é para os crimes ambientais. Tá? Então, a Lei 9.605, que é a Lei do Meio Ambiente, ela tem lá no seu artigo 3º, expressamente falando que a pessoa jurídica pode responder administrativa, civil e criminalmente pela prática de infração penal. Perfeito? Então, é de certo modo pacífico na doutrina, na jurisprudência, essa possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais. E aí, em a pessoa jurídica podendo praticar crimes ambientais, é possível que ela seja vítima de crime de calúnia, na medida em que alguém pode atribuir falsamente a uma pessoa jurídica a prática de um crime ambiental. Então, eu só posso vislumbrar a pessoa jurídica sendo vítima do crime de calúnia quando alguém imputa a essa pessoa jurídica, atribui a ela a prática de um crime ambiental falsamente. Sacaram aí a história? Então, essa é a possibilidade, sim, pelo menos em tese, de que a pessoa jurídica possa figurar como sujeito passivo no crime de calúnia, quando a ela foi imputado falsamente a prática de um crime ambiental a esta pessoa. Muito bem. O que nós temos aqui, pessoal? É punível a calúnia também contra os mortos. O parágrafo 2º vai dizer que é punível a calúnia contra os mortos. Professor, mas quem é a vítima nesse caso? É o morto? Claro que não, né, gente? O morto não é titular de direitos. Quando você solta o seu último suspiro, tomara que seja muito tarde isso aí, vocês envelheçam com saúde, vejam a sua família, realizem seus sonhos e morram bem velhinhos. Mas quando a pessoa morre, no momento que ela solta o seu último suspiro, estão indo embora ali a todos os seus direitos da personalidade. Ela deixa de ser titular de direitos. Tá? Então, é a honra da pessoa que é afetada, que é atingida, mas quem é vítima nessas circunstâncias são os seus parentes. São os seus parentes, não é isso? Inclusive, no direito civil, vocês vão estudar, na parte de direitos da personalidade, a possibilidade, inclusive, de dano moral aos parentes do morto. Dano por ricochete. Dano moral reflexo, também chamado dano ricochete. Tá bom? Mas aqui no direito penal é possível, sim, a ofensa dirigida ao morto para que sejam vítimas os seus familiares. Não o morto. Não o morto. Seus familiares. Tá certo? Então, punível a calúnia contra os mortos. Cuidado que a prova vai dizer para vocês que a injúria contra os mortos é punida, que a difamação contra os mortos é punida. Aqui, o Código Penal só se refere à calúnia contra os mortos. E os familiares é que são vítimas. Os familiares é que vão ajuizar a ação penal. Esses crimes aqui, via de regra, eles são de ação penal privada. Ação penal privada. A autocalúnia é punível? Será que eu mesmo me atribuí falsamente a prática de um crime? Eu dizer falsamente que eu pratiquei um crime que eu não pratiquei?
ou que não existiu. A autoatribuição de um crime falsamente. Não, nós temos um crime do artigo 341, que é um crime contra a administração da justiça. Quando alguém faz uma autoacusação falsa de crime, se autoacusa de um crime falsamente, ele está praticando um crime contra a administração da justiça. Já falamos, não tem como praticar calúnia contra mim mesmo. Né? Princípio da transcendentalidade, princípio da alteridade. A ofensa ao bem jurídico tem que ser dirigida a um bem jurídico alheio. A ofensa ou a exposição a perigo, já sabemos que existem crimes de perigo. A ofensa ao bem jurídico ou risco de lesão, o perigo de lesão ao bem jurídico, tem que ser do bem jurídico alheio e não do próprio titular da conduta. Muito bem. Então já falamos aí que a conduta, falamos antes aqui qual é a conduta, que a conduta é você imputar, atribuir, sabendo ser falsa, né? Você dolosamente atribuir a alguém a prática de uma conduta descrita como crime de forma falsa. Então, o tipo penal é doloso, não se admite calúnia culposa, você tem que agir pelo menos com dolo direto ou dolo eventual. Dolo direto ou dolo eventual. Então, vejam, cuidado com esses tempos de rede social, porque esses crimes são muito comuns de acontecer em conversinhas de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, em conversas em redes sociais, em opiniões que são colocadas em rede social. Você não tem certeza. Vejam uma situação aqui de dolo eventual, aqui do parágrafo 1º da calúnia, olha ali, ó. Parágrafo 1º ou qualquer outro, você não tem certeza e você faz a imputação e passa adiante, sem ter certeza se é verdadeiro ou não. Você está agindo, no mínimo, com dolo eventual. No mínimo, com dolo eventual. Se você não tem certeza que a informação é falsa ou não, e você imputa essa prática delituosa a alguém, correndo esse risco de que não seja verdade, você está assumindo o risco do resultado. Você está fazendo a previsão de que vai ofender a honra da pessoa e não está se importando com esse resultado. Você está agindo com dolo eventual. Dolo eventual é possível, sim, nesses crimes contra a honra. Na hipótese do parágrafo 1º, somente se admite dolo direto, não eventual. Por quê? A conduta daquele que, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Então vejam aí o parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Propalar é passar adiante. Divulgar é divulgar para um número indeterminado de pessoas. Propalar é fazer correr, passar adiante, levar para alguém ir passando adiante. Então veja, aqui fala sabendo falsa imputação. Você sabendo, agindo com dolo direto. Sabe que a informação é falsa, mas você dá andamento, você propala, você dá seguimento, você espalha a notícia, você divulga a notícia. Muito bem, muito bem. Depois eu vou mencionar um exemplo que aconteceu aqui em Criciúma. Vou logo contar aqui com relação, inclusive, a esse risco de propalar a informação falsa. Nesse caso, eu entendo que não houve por conta de quem só passou adiante, de quem propalou, de quem divulgou. Mas o dolo mais em quem inventou a história. Toda cidade tem um camarada desse aí que vive pela rua, andarilho. Às vezes o cara é alcoólatra, tem problema com droga, mas às vezes não mexe com ninguém. É até aquela figura carismática que todo mundo gosta. Aqui em Criciúma tinha um camarada como esse aí, chamado Seu Jorge. Um negão de cabelo rastafari, então o pessoal apelidou de Seu Jorge, aquele cantor. E aí, certo dia, num grupo de mães de colégio aí, de escola, estava um alvoroço, porque alguém criou uma história de que ele teria tentado estuprar uma menina, ou praticado algum tipo de violência sexual contra uma menina. Ou seja, estavam imputando a ele a prática de um fato delituoso. Alguns dias depois, a Polícia Civil se manifestou, falando que foi feita uma investigação e que nada disso teria acontecido. Certo? Não sei de onde tiraram essa história. Mas, de qualquer modo, essa pessoa que criou e fez essa imputação falsa desse crime, supostamente tentativa de um crime sexual contra ele, fez uma imputação falsa de um crime a essa pessoa, está praticando o crime de calúnia. E se eventualmente alguém que tomou conhecimento também na rede social e soube que aquilo ali era falso, sabendo falsa essa imputação, também passou adiante, divulgou também, ela também pratica o crime de calúnia. Não era o caso dessas mães. Eu acho que as mães preocupadas no grupo, sem saber direito se era real ou não, mas com a finalidade de informar as outras, de alardear a notícia e dar conhecimento às outras pessoas, por uma questão de precaução, fizeram essa divulgação.
Então eu não vejo dolo nessa conduta delas de ofender a honra. Eu vejo mais uma questão, como alguém fala, ó, tem um cara estuprador à solta por aí, tem um assaltante à solta. Divulgar aqui eu não tenho certeza, mas eu estou mandando para vocês se precaverem. Então eu não vejo dolo direto. Aqui há que ter o ânimos. Esse dolo do crime de calúnia é chamado animus caluniandi. Animus caluniandi. Guardem essas expressões porque elas não são incomuns em prova, em sentença judicial, na vida, no dia a dia do direito. Já vimos lá no início o dolo de matar, animus necandi. Dolo de lesionar, animus ledendi. Aqui estamos falando do dolo de caluniar, animus caluniandi. Animus caluniandi. Aqui nós vamos ver que é bem fácil, porque é animus caluniandi, da calúnia, animus diffamandi, da difamação, e o animus injuriandi, da injúria. Então, essa vontade de lesar a honra da pessoa, imputando falsamente um fato definido como crime. Tá, ok, muito bem. Olha aqui embaixo ali. É necessária a intenção de caluniar, não se punindo a conduta daquele que age com a intenção de brincar, chamado animus jocandi. Jocandi, de jogar, de brincar. Então, só de brincar, de tirar um sarro, de falar alguma coisa. Ou de narrar um fato, animus narrandi. Por exemplo, uma testemunha. A testemunha pode narrar um fato que ela soube, tomou conhecimento, ou que ela presenciou, ou acha que viu, e pode eventualmente ser um fato que não aconteceu, que não foi aquela pessoa que praticou, mas ela está cobertada ali pelo animus narrandi. Ela não está agindo com ânimos de caluniar ninguém. Né? Não é essa a ideia, ofender a honra da pessoa. Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Esta calúnia, pessoal, essa imputação de um fato definido como crime, essa imputação falsa de um fato definido como crime, deve se referir a um fato preciso, um fato determinado. Então não é falar assim, ó, fulano ele rouba, fulano trafica, fulano furta, fulano desvia dinheiro da merenda. Não é fato determinado. O fato precisa ser determinado. É eu dizer, naquele dia, na sala ali, não precisa ser com riqueza de precisão, mas pelo menos que possa individualizar um fato específico. O prefeito daqui de Criciúma, por exemplo, tá? Deus o livre, ele está tirando dinheiro da merenda escolar para poder usar em benefício próprio, imputando a prática de um crime de peculato, um crime perfeito. Naquele dia que todo mundo saiu para o recreio na nossa sala, saiu para o intervalo, que eu chamo de recreio brincando, a fulana, foi ela que pegou o celular da cicrana que desapareceu. Então, veja, eu estou delineando um fato preciso, um fato determinado. Então, não adianta falar fulano rouba, fulano trafica, fulano é assassino, fulano matou. Tá? Mais à frente nós vamos ver aqui que, inclusive, quando eu dou uma qualidade, fulano é traficante, fulano é estuprador, fulano é pedófilo, eu estou atribuindo uma qualidade a ele. Eu não estou dizendo que ele praticou um fato. Se fulano é pedófilo, eu não estou imputando fato nenhum definido como crime. Estou imputando uma qualidade. Fulano é assassino, fulano traficante, fulano ladrão. Isso eu estou colocando um adjetivo. Não estou imputando um fato. Aqui precisa ser um fato, a imputação de um fato. Um fato definido. Um fato definido. Ok, então tá aí, falamos do dolo, a voluntariedade, o dolo de dano, o dolo de ofender. Um dolo de ofender. Mesmo que isso efetivamente não ofenda a vítima. Não é crime material, isso é crime formal. Então, mesmo que a vítima não se sinta ofendida, o crime se aperfeiçoa, o crime está consumado quando a pessoa faz a imputação falsa do fato definido como crime. Outro detalhe com relação à análise do tipo penal é fato definido como crime, não como contravenção penal. Se o fato for definido como contravenção penal, nós não encontramos, pelo princípio da legalidade, a adequação típica. Então, a imputação falsa é de um fato que a lei define como crime. Se aquele comportamento é definido como contravenção penal, eu não tenho esse crime. Nós vamos dizer que isso pode até se caracterizar o crime de difamação, mas o crime de calúnia, de forma alguma. Então, se eu faço a imputação de um fato definido como contravenção penal, não tenho crime de calúnia. Só se a imputação falsa for de um fato que a lei define como crime. Muito bem. Então tá aí o parágrafo primeiro, já falamos, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. É
a figura equiparada. Então, nada mais, nada menos que o que essa pessoa está fazendo é praticar também um crime de calúnia quando ela pega essa informação e, sabendo ser falsa, a divulga ou propala, a passa adiante ou a divulga. Só se admite dolo direto e não eventual. Tá? Nesse caso aqui do parágrafo 1º, quando se diz sabendo falsa imputação, aqui exige-se que o dolo seja direto. O crime se consuma com a divulgação da calúnia a um terceiro, não bastando que somente o sujeito passivo tenha conhecimento. Ué, mas por que isso? Quer dizer que se eu faço a imputação falsa de um crime só entre eu, sujeito ativo, e a vítima, nenhum terceiro toma conhecimento, o crime de calúnia não acontece, ele não se consuma? Exatamente. Porque aqui o que se está a proteger, é a honra objetiva. A imagem que a pessoa tem perante o grupo social. A sua reputação. Então, para que a sua reputação fique abalada, é importante que terceira pessoa, que não somente o agente e a vítima, tenham conhecimento. Entenderam o raciocínio? Se é a honra objetiva que está sendo protegida, é importante que terceira ou terceiras pessoas tenham conhecimento da imputação falsa do crime que o agente está fazendo. Tranquilo, então? Então é importante, não se consuma se a informação chegar somente para o sujeito passivo. Então eu mando um e-mail para a pessoa, eu estou numa comunicação de WhatsApp, só eu e ela, e eu faço a imputação da minha fala, eu faço a fala criminosa ali, imputando a prática de um crime de forma falsa à vítima, só entre eu e ela, o crime não se aperfeiçoa. Só se esse fato chega a conhecimento de terceiras pessoas, porque o que se está protegendo aqui nesse tipo penal é a honra objetiva. Então é um crime formal, não exige que a honra objetiva da vítima seja de fato atingida. Não importa se a vítima se importou ou não. A vítima às vezes nem ligou, nem se importou com o que estavam falando. Tá? Então não importa. Importa que o fato se aperfeiçoa, se consuma no momento em que a vítima pratica as ofensas, que podem ser por escrito, podem ser faladas, pode ser por algum meio em que ela se expresse. Tentativa é cabível. Tentativa é cabível. Calúnia é cabível também a tentativa, desde que a gente consiga fracionar o comportamento. A doutrina gosta muito de dar um exemplo de calúnia praticada, ou crime contra a honra praticado pela forma escrita, da carta interceptada. A doutrina está lá há 30 anos ali passados, colocando essa história de carta, né? Acho que uma geração de hoje não viu nem mais uma carta, mas por escrito ela mandou ali um bilhetinho e foi interceptada pela própria vítima. Eu vou dar um exemplo mais moderno. Digamos que na rede social, mesmo num grupo mesmo, estava num grupo da turma de vocês, 40 alunos, 44 alunos, no grupo da matéria de direito penal. E aí começa uma conversa, uma discussão, e um dos alunos faz ali uma imputação falsa de um crime a outro. Faz ali pratica um crime ou inicia atos executórios de um crime de calúnia, imputando falsamente a alguém, não importa se estava no grupo ou não, imputando falsamente a alguém um fato definido como crime. E esse áudio ele mandou de madrugada, ninguém teve saco de ouvir, ninguém ouviu, de fato ninguém ouviu esse áudio. E aí? Ele iniciou um ato de execução, ele fez uma imputação falsa de um fato definido como crime a alguém, de forma verbal, gravada, obviamente, solta no grupo, mas como isso não chegou a conhecimento de ninguém, esse fato não se aperfeiçoou. Digamos que só a vítima escutou. Só estavam os dois acordados nesse momento. Ninguém mais do grupo escutou. A vítima tomou conhecimento, estava também no mesmo grupo, e nenhum dos outros tomou conhecimento. E aí, o que nós temos? Tentativa. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Muito bem. Exceção da verdade. O que vem a ser a exceção da verdade quando a gente fala de crimes contra a honra? Também chamada de exceptio veritatis. Exceção da verdade, também com essa expressão latina, exceptio veritatis. Então, veja, a exceção da verdade nada mais é do que o direito que tem o ofensor, aquele que supostamente acusado da calúnia, de provar que aquele fato que ele está imputando é verdadeiro, não é falso. Então, se a calúnia ela é uma imputação falsa de um fato definido como crime, há como matéria de defesa, como exceção da verdade, ou seja, defesa da verdade, exceção no direito às vezes tem essa conotação de defesa, exceção no sentido de defesa.
A exceção da verdade é quando essa pessoa, né, digamos que a vítima está processando o indivíduo pela suposta prática de calúnia. Então, eu vou processar, ajuizar ação penal privada contra o suposto ofensor, né, que nós chamamos de... nós temos aí a figura do querelante e do querelado. O querelante é aquele que ajuizou a ação, é a suposta vítima da conduta e vai ajuizar a ação penal privada. E aquele que é demandado, que for o suposto autor da infração penal, é chamado querelado. E o que nós temos aqui? Na exceção da verdade, o querelado, o réu da ação penal privada, aquele que o querelante está dizendo que praticou o crime de calúnia, que imputou a ela um fato falsamente definido como crime, ele tem chance de, em sua defesa, provar que aquela imputação que ele fez não é falsa. E aí, com isso, ele consegue alegar e excluir a tipicidade da conduta. Ele vai excluir a tipicidade da conduta. Porque, como vemos aí, a falsidade é um elemento constitutivo do tipo penal. Então, se ele imputou verdadeiramente a alguém um fato definido como crime, não falsamente, significa que o comportamento dele é atípico. Então, essa chance que ele tem de fazer isso através da chamada exceção da verdade, ou também chamada prova da verdade, da imputação que ele está fazendo. Vejam, como regra, as provas adoram isso, gravem isso aí, anotem essa dica para vocês. A calúnia admite exceção da verdade como regra geral. Então, a exceção da verdade é admitida como regra geral no crime de calúnia. Vocês já vão ver que adiante vai mudar o panorama. Vai mudar o panorama, mas a calúnia admite como regra geral a exceção da verdade. As exceções, a exceção da verdade, as exceções nós vamos ver agora. Quando não admite exceção da verdade, vamos ver agora as três hipóteses. Mas, como regra, a calúnia vai admitir a exceção da verdade. Vamos ver mais adiante que a difamação, como regra, não admite. E nós vamos ter lá uma hipótese em que ela admite. Repetindo, calúnia admite exceção da verdade como regra. Excepcionalmente, não se pode invocar a exceção da verdade em três situações que nós vamos ver agora. A difamação, que nós vamos ver adiante, como regra, não admite exceção da verdade, a não ser numa hipótese que vamos estudar lá. Ok? Então, vamos lá. Primeira hipótese, então, que não admite exceção da verdade, aqui, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 138. Então, admite-se a prova da verdade, salvo, então, exceto, quando não se admite. Eu já falei que prova de concurso público, de OAB, adora cobrar exceções. Porque se você sabe a exceção, você sabe a regra. E aí o examinador está ali avaliando de forma mais aprofundada. De forma mais aprofundada quando ele lhe cobra a exceção do que a regra. Então, quando não se admite prova da verdade? Primeira hipótese, se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, a razão é que permitir que o caluniador provar a verdade dos fatos imputados seria admitir a terceiro provar crime, no qual a própria vítima, que era o titular do direito de processar, de perseguir os fatos, preferiu o silêncio. Então, nesse caso, se o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, não se admite aí aquela pessoa que está invocando a exceção da verdade querer desenterrar esses fatos para serem novamente apurados, serem trazidos à tona, exumar esses fatos, desenterrar esses fatos. Então, primeira hipótese, se o fato imputado, o fato que foi supostamente, falsamente imputado, era um crime de ação privada e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, então não pode trazer a exceção da verdade. Se ele foi condenado por sentença irrecorrível, ele pode trazer essa sentença, está aí, ó, ele foi, inclusive, condenado, então não foi mentira o que eu falei, a imputação que eu fiz não é falsa. Segunda hipótese, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141. Nós vamos ver lá no inciso 1º do artigo 141, que são pessoas que são chefes, chefe de Estado ou chefe de governo estrangeiro, tá? Presidente da República ou chefe de Estado e chefe de governo estrangeiro. Então está aqui, presidente da República ou contra chefe de governo ou chefe de Estado estrangeiro. Então é uma razão de soberania, questão diplomática, tem críticas da doutrina com relação a isso, depois eu faço os comentários, tá certo? Mas fiquem com a literalidade disso aí para efeito de prova. Ninguém vai entrar nesse detalhe tão
aprofundado de que isso aí ofenderia a ampla defesa, porque trata-se de uma defesa em que você vai invocar ali uma tese de defesa que vai excluir a tipicidade da conduta. Se você provar que o fato é verdadeiro, você está excluindo o elemento falsamente ali do tipo penal. Então, há quem questione na doutrina esse inciso segundo e essas hipóteses de negar essa prova da verdade aí, nesse caso, do inciso segundo. Mas fiquem com o texto de lei para a prova de vocês. 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Aqui estamos falando da coisa julgada. Se aquele crime que eu imputei a alguém supostamente falso e eu quero falar, não foi falso, foi verdadeiro, eu vou provar. Calma, meu amigo, o camarada já foi absolvido irrecorrivelmente. Já houve um trânsito em julgado. Então, não há por que se admitir novamente se trazer à tona um fato que já foi decidido pela coisa julgada, já foi acobertado pela coisa julgada. Um dos efeitos da coisa julgada é tornar indiscutível, tornar pacífica aquele ponto que foi levado à apreciação judicial. Então são essas aí as três hipóteses de exceção à prova da verdade. Então eu posso fazer a prova da verdade para provar que aquilo que eu estou imputando, aquele fato definido como crime que eu estou imputando, não foi falso, mas foi verdadeiro, salvo nessas três hipóteses no parágrafo 3º. Tranquilo, então? Então fiquem com isso aí para a prova de vocês, que isso é muito cobrado. A doutrina traz também, pessoal, com base no artigo 523 do Código de Processo Penal, a tal da exceção da notoriedade. Exceção, além da exceção da verdade, criaram uma parte da doutrina, com base no artigo 523 do Código de Processo Penal, a chamada exceção da notoriedade. O 523 coloca lá como uma das possibilidades aqui para os crimes contra a honra, no processo dos crimes contra a honra, essa questão de a verdade, a exceção da verdade ou da notoriedade, coisa que o Código Penal não havia falado. O Código de Processo Penal fala que, além dessa exceção da verdade, haveria também a tal da exceção da notoriedade. A exceção da notoriedade seria quando os fatos são de domínio público, são de conhecimento público, todo mundo já sabe, então não há ofensa mais à honra, não há potencial nenhum de lesar a honra se eu, por exemplo, imputo a prática de um crime que todo mundo já está sabendo. Pode ser que seja falso ou não, mas é um fato que já passou no jornal, passou na televisão, todo mundo já sabe. Então não há, em tese, a ofensa da honra. Essa é a tal da exceção da notoriedade. Muito bem. Vamos adiante. Já falamos, exceção da notoriedade. Vamos para a difamação agora? Então vamos para a difamação. O artigo 139 traz aí os seus dizeres. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 3 meses a 1 ano e multa. Então, vamos lá. O que muda aqui da difamação com relação à calúnia? Vocês prestando atenção e fazendo uma comparação, um confronto, um cotejo entre os dois tipos penais, o do 138, calúnia, e o do 139, difamação. Então, lá falou caluniar alguém, aqui difamar alguém, e lá dizia que era imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Aqui fala só imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, vamos lá. Aqui não tem nada a ver se o fato é definido como crime ou não. É um fato que, mesmo não sendo crime, é um fato que é ofensivo à reputação. Se é uma imputação falsa de um fato definido como crime, calúnia. Se é uma imputação de um fato que não é crime, ou até mesmo que é até uma contravenção penal, mas não é crime, contravenção penal, eu tenho o crime de difamação. E aqui não tem aquele elemento normativo do tipo penal falsamente. Não importa se esse fato ofensivo à reputação é verdadeiro ou falso. Aqui o que o legislador está querendo dizer implicitamente é para que o sujeito ativo deixe de ser fofoqueiro. O fato pode ser até verdadeiro, mas se ele leva e faz essa difamação, ele leva a conhecimento de terceiras pessoas, de terceira ou de terceiras pessoas, basta uma, basta um terceiro, ele já está difamando. Um exemplo, adultério. Adultério, embriaguez. O adultério não é crime, já foi há muito tempo. Já foi abolido já faz um bom tempo, tá certo? Então, o adultério não é crime. Se a pessoa que, o agente, o sujeito ativo, difama alguém
falando que está traindo a esposa, ou que fulana está traindo o marido, independentemente disso ser falso ou verdadeiro, pouco importa. Eu tenho aqui o crime de difamação, porque ele está imputando um fato ofensivo à reputação da vítima. Perfeito? Então a honra objetiva está sendo protegida aí, vocês já perceberam, não é isso? Na calúnia e na difamação, o que nós temos é a proteção da honra objetiva, a reputação, aquilo que a sociedade tem a meu respeito, a visão, a imagem que as pessoas têm a meu respeito. Sujeito desse crime, qualquer pessoa, com aquela ressalva também, não é isso? Calúnia, difamação, injúria, todos os crimes que são de palavra vão estar ali protegidos pela imunidade material, também chamada inviolabilidade ou indenidade, aquelas pessoas que têm essa prerrogativa, que têm essa imunidade. Tá? Essa imunidade de opiniões, palavras e votos. No direito americano chama-se isso de freedom from speech. Direito de palavra, liberdade de palavra, freedom from speech. Tá? Só que lá nos Estados Unidos existe lá o discurso de ódio, né? O hate speech, e em certo modo é até tolerado. Discursos de hegemonia branca, de racismo, de misoginia, né? Dependendo da situação, não há punição para esse tipo de comportamento, porque a liberdade de expressão seria mais ampla. No Brasil, não, tem limites para a liberdade de expressões. Mas essas pessoas que têm essa liberdade de expressões, de opiniões, palavras e votos, não praticam esses crimes aqui contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Ok. Então aqui a conduta, sujeito passivo também qualquer pessoa, não se pune difamação contra os mortos, é só a calúnia. Já falamos, crime de calúnia, só se pune a calúnia feita contra os mortos. E ainda assim não é o morto que é a vítima, são os seus familiares. Muito bem, os titulares são os familiares. Eventualmente, aí nós temos lá, vocês vão estudar no processo penal, quem vai ter o direito de ação penal nesse crime de ação penal privada? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. É o chamado SECAD. SECAD. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Nesta ordem, necessariamente nesta ordem, para propor a ação penal privada contra a pessoa morta. Ou substituir, se a pessoa estava viva, se foi um crime também praticado contra a vítima, ela ajuizou a ação penal privada, mas morreu no curso da ação penal. Os sucessores seguem essa ordem também do SECAD. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. O elemento subjetivo é o dolo, direto ou eventual. O dolo, direto ou eventual. Também chamado ânimos difamandi. Tínhamos lá o ânimos caluniandi, aqui é o ânimos difamandi. Quando o professor, a banca de concurso faz uma prova muito, ó, a expressão aqui, foda, né? Tá botando para lascar, a gente fala que o professor ou a banca de concurso público fez uma prova muito foda porque ela estava com ânimos fudendi. Um ânimos fudendi, um ânimo de fuder com a vida do candidato, tá bom? Então aqui nós temos um ânimos difamandi, um ânimos de difamação, de lesar a honra da pessoa, fazendo a imputação de um fato ofensivo à reputação da vítima. A consumação também se dá quando um terceiro toma conhecimento do fato difamatório. Óbvio, é óbvio, já falamos aqui que esse crime só se consuma quando o terceiro toma conhecimento do fato. Tentativa é possível na forma escrita, fracionamento do intercrimes, é o crime plurissubsistente. É aquela história que eu falei para vocês. Vocês vão ver a doutrina sempre mencionando essa história de carta interceptada, né, que não chegou a conhecimento de terceiro. Não chegou a conhecimento de terceiro porque foi interceptada pela própria vítima que pegou aquela carta e viu. Aí eu falei para vocês um exemplo mais moderno. Eu mandei pelas redes sociais um áudio, mas esse áudio só foi escutado pela vítima, mas ninguém escutou. Então, nesse caso, não há a consumação do crime que exige que terceiro tenha conhecimento do fato. Pessoal, aqui, ao contrário da calúnia, não tem lá um parágrafo primeiro, semelhante ao parágrafo primeiro, uma figura equiparada, que diz que nas mesmas penas incorre aquele que, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. E aí? Então quer dizer que aqui na difamação, aquele que, sabendo falsa ou sabendo ofensivo o fato, ele também propala ou divulga, ele não pratica crime nenhum? Então vamos lá, só repetindo. Na difamação, o parágrafo primeiro dizia que na mesma pena do caput, daquele que caluniou, a conduta de caluniar, que praticou a conduta do caput do artigo 138,
O parágrafo primeiro dizia que na mesma pena incorre aquele que, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Aquele que propalou ou divulgou a calúnia. E aqui nós não temos uma figura como essa para dizer que também incorre na difamação aquele que propala ou divulga o fato ofensivo à reputação da vítima. Será que essa pessoa não responde? Porque a doutrina entende que ele pratica também. Na medida em que alguém, tomando conhecimento do fato, que tanto faz ser verdadeiro ou não, se ela também divulgar, propalar, passar adiante, ela também está praticando um novo crime de difamação. O agente que criou, inventou a história, que falou a primeira vez, ele praticou difamação. Aquele que tomou conhecimento e também falou, passou adiante, levou a conhecimento de terceiro, também está praticando o crime de difamação. Muito bem. Não se pune difamação contra os mortos, é só para calúnia, já falamos. O dolo é tanto direto quanto eventual, não importa. A consumação se dá quando o terceiro toma conhecimento do fato e é possível a tentativa, já falamos também. Cuidado agora, exceção da verdade. Aí aqui, como eu disse a vocês, aqui a exceção da verdade, ela não é admitida como regra. Não se admite a prova da verdade no crime de difamação. A prova da verdade é admitida como regra no crime de calúnia. Difamação, não há admissão de prova da verdade. Por quê? Porque aqui está em jogo a verdade ou não do fato imputado. Lá no tipo penal tem lá imputar falsamente o fato ofensivo à reputação. Nós não falamos lá no início que tanto faz se o fato é verdadeiro ou não. Até mencionei o exemplo da traição do marido que trai a esposa que trai o marido, e a pessoa levou e falou isso para os outros. Vejam, não está em jogo a falsidade. Por isso, em regra, vejam a lógica. Por isso, em regra, não há previsão de exceção da verdade. Vai adiantar eu querer provar que é verdade realmente que o fulano trai a Beltrana? Não importa. Não importa se o fato é verdadeiro ou falso. O fato é ofensivo à reputação. Que eu falo que fulana se prostitui, que não é crime, prostituição por si só, não é crime. E eu falo que a fulana é garota de programa. Aquela aluna é garota de programa. Pouco importa se é verdade ou não, eu estou imputando um fato ofensivo à reputação, que caracteriza o crime de difamação. E não vai admitir exceção da verdade, porque tanto faz se é verdade ou não. Tranquilo. Professor, então, e qual é a exceção? Você falou que tinha uma hipótese de exceção. Sim, vamos lá, então. Parágrafo único do artigo 139 vai dizer que a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então vejam aqui qual é a lógica disso aí. Vamos mais uma vez na motivação, no fundamento, na lógica que há por trás, na intenção do legislador, para a gente não precisar ficar decorando as coisas. Vocês não precisam ficar decorando tudo. Tem coisa que não tem jeito, vai ter que decorar. Mas boa parte das coisas não precisa decorar. Veja isso aqui. Se a pessoa é funcionário público, e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, há um interesse público em apurar se aquele comportamento, que embora não seja crime, embora não seja um crime, pode ser uma improbidade administrativa, pode ser uma infração administrativa. O funcionário público pode estar se portando de fato ofensivo à sua reputação, mas algo que não é do seu interesse meramente privado, que também atinge a administração pública e, indiretamente, acaba atingindo toda a coletividade que é interessada que o serviço público funcione de maneira adequada, observando os princípios da administração pública, os princípios de probidade, de moralidade administrativa. Então, por isso é que cabe aí àquela pessoa que imputou a alguém um fato, a um funcionário público, um fato ofensivo à sua reputação, e essa ofensa tinha a ver com o exercício de suas funções, aí sim há um interesse em se admitir a prova da verdade, para eventualmente responsabilizar esse agente público. Então, vamos lá, é um funcionário público, e a pessoa falou que esse funcionário público é o delegado que é cachaceiro. O delegado da Polícia Federal, ele é cachaceiro, ele bebe e cai pela rua, até aí não tem crime nenhum. Então, esse fato, em tese, seria um fato ofensivo à reputação, a caracterizar o crime de difamação. E aí é problema dele, pessoal. Não tem nada a ver com o exercício das funções. Agora, se você fala que esse delegado embriagado ele vai para a delegacia trabalhar no expediente embriagado e que lá ele bebe, aí nós já estamos falando de uma possibilidade de exceção da verdade, porque essa ofensa é relativa ao funcionário público e também relacionada ao exercício da sua função. Tranquilo?
Mesma coisa, a moça que se prostitui, você imputa esse fato a ela, é uma difamação que não admite exceção da verdade. Agora, é uma moça que se prostitui, mas ela se prostitui e pratica sexo dentro do ambiente de trabalho, do serviço público, da repartição pública que ela exerce suas funções. Aí nós já estamos falando de algo que tem a ver com o exercício da sua função, que vai afetar a administração pública e, desse modo, admite-se a exceção da verdade como excepcionalidade. Excepcionalidade. Tranquilo? Então, calúnia admite como regra, em 3 hipóteses, não se admite exceção da verdade. Difamação não se admite exceção da verdade como regra, em uma hipótese somente, que é esta do funcionário público, que se admite exceção da verdade. Aqui também aplica-se a exceção da notoriedade. Então, a exceção da notoriedade aplica-se aqui também, aquela que já é de conhecimento público. Então, eu falo que aquele cara que é cachaceiro, ele, nas festas, toda vez ele fica bêbado, que ele cai no chão, ele mexe com as mulheres todas, ele cai pelo chão, ele dorme, ele se mija, ele se vomita. Se isso é um fato já notório, todo mundo já sabe, que ofensa à honra nós temos aqui? Nenhuma. Então, em tese, cabe a exceção da notoriedade. Vamos lá. Passamos ao crime de injúria. Estamos andando bem, estamos andando bem. Ótimo. Crime de injúria. Injúria. Então, aqui sim se busca proteger a honra subjetiva da vítima. Aqui é a autoestima, o sentimento de autoestima, de dignidade, de decoro, aquilo que eu penso de mim mesmo. A minha autoimagem, o que eu acho de mim mesmo. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então, a ofensa à dignidade ou decoro, a doutrina vai falar a respeito dessa dignidade e decoro como uma autoestima. Ninguém vai entrar nesse detalhe do que é decoro, o que é dignidade. A doutrina vai dizer, em certo modo, que dignidade diz respeito a atributos morais, morais e intelectuais, e o decoro seriam físicos, enfim, pouco importa. Tá? O importante é que seja esse sentimento de autoestima e que é a honra subjetiva que está sendo atingida. Então, nunca vi uma prova querendo saber o significado do que é dignidade, decoro, entrando nessa questão gramatical, lexical do significado, de interpretação aí da literalidade do que vem a ser dignidade e decoro. O importante é vocês saberem que aqui nós estamos tratando da honra subjetiva, ao passo que na calúnia e difamação tratávamos sobre a honra objetiva. Sujeito ativo e passivo, qualquer pessoa. Lembrando que aquelas pessoas que possuem imunidade material, inviolabilidade, não praticariam este crime se relacionado à ofensa ao exercício das suas funções. Só para contar uma história para vocês, quando eu era secretário de Segurança Pública, lá em Rondônia, teve uma operação da Polícia Civil, que estava uma instituição sob meu comando, não diretamente, mas eu era o chefe da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, como secretário, e a Polícia Civil, um grupo de combate a crime organizado, fez uma operação que afastou 5 deputados estaduais e prendeu 5 vereadores. Operação Apocalipse, ela passou até no Fantástico, foi 9 minutos de matéria. Se vocês colocarem a Operação Apocalipse, Rondônia aí no YouTube, vocês vão ver. E o presidente da Assembleia foi um dos afastados. Né? Prorrogou-se 2 vezes, 15 dias, mais 15. E esse camarada ficou muito bravo comigo. Ele me xingava dia e noite na televisão. E não adiantava nada, eu ia processar ele como? Ele tinha inviolabilidade. Me chamava de vagabundo, de pilantra, de bandido, de safado. Tudo que vocês imaginarem de qualidades negativas, de atributos negativos, ele me imputava. Inclusive prática de crime, dizer que eu fazia grampo clandestino, de que eu usava a polícia para perseguir opositores políticos do governador. Vejam, fatos que em tese seriam calúnia, difamação ou injúria, ou tudo no contexto que ele falava. Né? Se ele, no mesmo contexto, vejam que pode até acontecer aqui concurso de crimes. Se no mesmo contexto ele fala assim, o Marcelo Bessa, aquele bandido, vagabundo, ele pega a polícia e vai perseguir os opositores políticos, ele faz grampo clandestino, intercepta, ou seja, ele está falando de comportamentos que em tese configuram um crime. Está fazendo uma imputação falsa de um crime. E ele está também atribuindo uma qualidade negativa, que é isso que acontece na injúria aqui. Você não imputa fato, vamos já ver agora. Não há na injúria uma imputação de fato, e sim imputação de uma qualidade negativa. Um xingamento, um atributo negativo à pessoa. Então, não adiantava nada, eu ficava na minha quieto, nem ligava, nem me importava. Auto-injúria é crime. Auto-injúria é crime. Eu me auto-injuriar. Eu mesmo me xingar. Imagina que coisa esquisita, não é isso?
no primeiro momento a gente pode falar, não, é claro que não, a pessoa se auto-xingar não vai estar porque ela está ofendendo o seu próprio bem jurídico, sua própria honra. Então, nesse caso, não há a autolesão ao bem jurídico. Mas vejam, cuidado. Se isso transborda, ultrapassa essa auto-injúria, se não for com o intuito de simplesmente se xingar, mas em razão das ofensas, você quer, na verdade, extrapolar os limites da sua intimidade para atingir outra pessoa, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho sim uma possibilidade de estar me xingando, mas com o intuito de atingir terceira pessoa. Eu falo assim, eu sou um marido traído, eu sou um corno, eu estou querendo atingir a honra da minha esposa. Se eu falo assim, a fulana, uma mãe já falecida, é cafetina das filhas. As filhas se prostituíam e a fulana era uma prostituta. Então veja, que era cafetina das filhas. Então eu estou querendo aqui atingir a honra das filhas. Então vejam que se esse xingamento for com o intuito de atingir terceira pessoa, extrapolando os limites do direito, do direito do próprio agente, nós estamos sim falando de um auto-xingamento que visa atingir outra pessoa. E, portanto, perfeitamente possível o crime de injúria nesse caso. O que é? Aqui nós temos, como eu falei, não a imputação de um fato. Aqui não temos a imputação de um fato. Nós temos a emissão de um conceito depreciativo, de uma qualidade negativa ali. Piranha, fedorento, safado, burro, ladrão. E aí sim, quando eu falo ladrão, seu traficante, seu ladrão, seu estuprador, seu assassino, eu não estou imputando fato, gente. Pelo amor de Deus, se a coisa mais manjada de prova de concurso é querer colocar esses qualificativos aí, esses conceitos depreciativos, essas qualidades negativas, que se remetem à prática de crime, para tentar induzir vocês a erro em acreditar que isso se trata de calúnia. Calúnia é imputar fato. Fato determinado, fato certo. Fato descrito ou definido como crime. Na injúria, eu imputo uma qualidade. Ladrão é uma qualidade negativa, uma qualidade depreciativa. Estuprador, traficante, nesse caso, nós temos o crime de injúria. Injúria. Então, a ofensa, um insulto que ofende a autoestima, a dignidade ou o decoro. Certo? Então, em regra, não é imputação de fatos. Em regra, é conceitos negativos sobre a pessoa. Agora, entende a doutrina que quando a imputação de fatos é vaga, não tem aquele fato preciso, um fato definido como crime ou um fato ofensivo à reputação preciso. Mas se for vaga, pode caracterizar o crime de injúria. Então, aqueles casos que nós falamos, fulano rouba, fulano é traficante, fulano trafica, fulano rouba merenda escolar, sem definir fatos, sem delimitar e sem deixar ao certo, pode ser que isso caracterize injúria. Então, vamos lá, explicando de novo. Em regra, não há imputação de fato nenhum. A imputação aqui é de qualidade, de um conceito depreciativo sobre a pessoa. Safado, pilantra, bandido, assassino, ladrão, estuprador, traficante. Veja, são esses aí. Feio, seu burro, idiota. Essas expressões caracterizam injúria. Você está emitindo um conceito negativo sobre atributos físicos daquela pessoa, intelectuais. E aí nós vamos ver mais adiante que pode ser, inclusive, referente à raça, cor, etnia, religião, que nós vamos ter injúria qualificada, mas, em regra, é isso. Mas, se houver imputação vaga de fatos, abertos, sem um fato determinado, podemos, sim, estar diante de um crime de injúria. Tá? Para vocês terem uma ideia, antes, até um tempo atrás, enquanto não tinha sido editada uma lei que alterou o Código Penal nesta parte, a Lei 13.718, que alterou o artigo 218C, parágrafo 1º, incluiu o 218C, parágrafo 1º do Código Penal, lá nós vamos ter uma tipificação de um crime que a pessoa, por vingança, divulgar imagens de relações íntimas da namorada, do namorado. Normalmente é o homem que faz esse tipo de coisa, né? Com raiva da namorada, da ex-namorada ou de uma mulher, expõe as fotos fazendo sexo, ou a pessoa nua, para humilhar essa pessoa de alguma forma, para constranger. Hoje isso é um crime previsto lá no artigo 218C, parágrafo 1º do Código Penal. Isso foi introduzido pela Lei 13.718 de 2018. Está aí na página 193 do materialzinho de vocês. Antes, quando não havia esse fato definido, capitulado, tipificado como crime, era considerado esse comportamento como injúria. Veja que ele não atribuiu qualidade negativa, ele não fez
nenhum tipo de insulto, de ofensa, atribuindo um conceito depreciativo. Ele só pegou a foto da namorada e divulgou, nua ou praticando sexo. Então, veja, esse comportamento era considerado injúria quando não havia essa tipificação ainda no artigo 218C. Muito bom. Aqui eu acho engraçado que o Rogério Sanches ele chama atenção com relação que, a depender do espaço geográfico, em algumas regiões, em alguns lugares, diferenças socioculturais, pode ser que determinadas expressões sejam tidas como ofensa e outras não. E aí me veio direto na cabeça uma coisa aqui, com relação ao sul do Brasil. Rapariga. Rapariga. Aqui no sul, eventualmente, você ouve uma pessoa no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, chamando, uma moça chamando a outra de rapariga, isso sendo normal. Como, de fato, a expressão originária de Portugal, rapariga, é comum. Muito provavelmente isso foi trazido dos portugueses para cá, e por isso aqui no sul do país, chamar uma moça, chamar a outra de rapariga, não soa como ofensivo. Agora, meu querido, se você falar isso lá no Nordeste, chamar uma mulher de rapariga, você tem a certeza que você vai levar um tapa daqueles no rosto. Porque rapariga é prostituta, não tem para onde correr. Soa extremamente ofensivo. Minha filha estava conversando com uma amiga na escola e a amiga falou, não, rapariga. Ela ficou com a cara e passou mal na hora, falou assim, tu me chamou de quê? Por quê? Há uma diferença cultural. Quer dizer que, digamos que uma pessoa de fora, daqui do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, vai ali no Nordeste e chama alguém de rapariga eventualmente, a pessoa pode entender isso como uma injúria, mas não seria, porque não há aí o dolo, o ânimos injuriandi, a vontade de injuriar, o dolo de ofender a honra, por conta dessas diferenças geográficas, essas questões de pessoas de lugares diferentes, com culturas diferentes. E é engraçado que eu falando isso com um amigo que mora em Portugal, que esteve esses dias aqui comigo, e ele falou que lá em Portugal, rapariga é normal, e se você falar moço ou moça, é que seria o equivalente à rapariga lá no Nordeste, de chamar de prostituta, de vadio, de alguém que seja vagabundo. Então lá de forma alguma se chama normalmente a mulher de rapariga, então, mas se você falar essa moça ou moço, meu Deus, que é o fim do mundo, que é a coisa mais absurda que tem, porque você está chamando de vagabundo simplesmente, ou vagabunda aquela pessoa. Então vejam que tem essas diferenças aí na forma de se expressar nessas localidades, só para a gente entender o contexto aqui de que pode ser que o agente não esteja atuando o sujeito ativo, ali, o suposto sujeito ativo do crime de injúria, se levando em consideração essas distinções na comunicação. Muito perigoso. Cuidado com os lugares aí pelo Brasil. Eu conheço esse Brasil praticamente todo. Eu acho que só não conheço um ou dois estados, acho que só Pará e Amapá. Todos os outros estados eu já fui. E conheço pessoas desses lugares, as gírias, a forma de falar, a forma de se expressar, os sotaques, eu conheço todos eles. E há muito conflito com relação a essa forma de se expressar. Tá bom? Teve uma vez que eu estava, só mais uma historinha aqui, estava com algumas pessoas de Criciúma em casa, a gente fazendo um jantar e conversando, os amigos nossos aqui, e alguém fez algum comentário e eu falei assim, não, deixa esse povo para lá. Eu queria dizer se esse povo, mas esse povo, aquelas pessoas que ela estava falando. Né? E no Nordeste chamavam, bora meu povo, ei meu povo, não vão? Né? E ela estava achando que eu estava ofendendo o povo daqui, não, esse povo da cidade, esse povo de Santa Catarina. Então, para vocês verem que há contextos culturais, de sotaques, de forma de falar, expressões idiomáticas, uma série de coisas que tem que ser levado em conta, tem que ter muito cuidado na forma de falar nos outros lugares, não é isso? Eu ia contar outra história aqui, mas não... Furo, essa é a última, para relaxar só mais um pouquinho, que nossa aula está meio longa. Um outro colega do Ceará foi aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado, e procurou um churrasco, e um amigo falou para ele assim, não, cara, pede um churrasco ali, um churrasco Gaudério. Né? E chegou na hora lá, ele chegou pro garçom e trouxe traz picanha e tal, só que não, agora eu quero comer um Gaudério aqui, eu quero comer um Gaudério, eu quero o garçom, como assim? Ele falou, não, eu quero comer um Gaudério, me falaram que o bom era um Gaudério aqui. Então eu vejo que é perigoso esse tipo de coisa da forma que você se expressa, né? Ânimos injuriandi, já falamos aqui, ânimos injuriandi, chega de contar história, né? Já extrapolei meus limites o ano todo. Ânimos injuriandi. É o dolo aqui, e não existe a forma culposa também. Então, por exemplo, se eu desconheci uma expressão dessa, fui negligente e chamei, é um exemplo que seria uma conduta no máximo culposa, que não estaria cobertada pelo crime de injúria, que tem que ser um comportamento doloso. Então, aqui neste caso, como visa proteger a honra subjetiva,
necessariamente só basta que, para a consumação, só a vítima tome conhecimento. Não se exige que terceiro tome conhecimento da ofensa. Estamos falando de proteção à honra subjetiva, o sentimento de autoestima da própria vítima. E, nesse caso, somente a vítima tomando conhecimento se aperfeiçoa, se consuma o crime de injúria. Então, aquela conversa privada entre duas pessoas no WhatsApp, aquela ofensa feita pelo agressor em desfavor da vítima, ali numa conversa privada só dos dois, já temos configurado um crime de injúria se chegou ao conhecimento da vítima. Não precisa chegar a conhecimento de terceiros. Isso aparece em prova. Vamos mencionar um exemplo para vocês na prova da OAB, ou de calúnia, difamação e injúria. Vão narrar só os fatos, para que vocês entendam se ali for uma calúnia, uma difamação ou injúria. Vão tentar jogar alguma situação com relação à consumação, se terceiro tomou conhecimento, terceiro não tomou. Eu já vi questões nesse sentido, para vocês interpretarem se houve calúnia, difamação ou injúria, e se o fato se consumou ou não, a depender do conhecimento de terceiro ou não também. Exceção da verdade. E aí, o que vocês acham? Você admite a exceção da verdade no crime de injúria? Se fala aqui em fato, para começar, se fala em fato, não se fala em fato, se fala em qualidade, conceito depreciativo. Como é que eu vou querer exceção da verdade para falar que a pessoa, por exemplo, é fedorenta, safado, seu feio, burro? Não tem cabimento, não é? Chamei alguém de burro. Não, excelência, eu quero provar que ele é burro mesmo. Vamos aplicar uma prova aqui de ensino fundamental, o senhor vai ver como ele vai errar todas as questões. Não tem cabimento, não é? O fulano é feio, tá aqui, eu vou juntar no processo a foto da criatura. Olha como o bicho é feio. Olha a criatura como é horrorosa. É feio, não é não, doutor? Não tem como, né? Então, aqui na injúria não há exceção da verdade. Nunca. Jamais, jamais se admite exceção da verdade. Vamos falar aqui. Então, já falamos. Nunca se admite exceção da verdade, o crime é formal, independentemente da vítima se sentir ofendida ou não, o crime já está consumado. Não cabe exceptio veritatis. Então, vamos lá. Temos aí a hipótese do perdão judicial. São duas hipóteses, então, que a doutrina considera, classifica como perdão judicial aqui no crime. Perdão judicial específico. Já vimos perdão judicial no homicídio, já vimos perdão judicial nos crimes de lesão corporal culposa, homicídio culposo, lesão corporal culposa, admite perdão judicial naqueles casos lá em que as consequências da infração atingem também o agente de forma tão grave que se torna necessária a aplicação da pena. Aqui nós vamos ter também uma hipótese de perdão judicial nos crimes contra a honra. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. E 2, no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Então, vamos lá. Ofendido de alguma forma reprovável, o ofendido causou injúria, né? Esbarrou, pisou no pé. Não precisa ser xingando, não precisa ser praticando um crime. Qualquer forma reprovável, o ofendido provocou diretamente a injúria. Eu soltei aquele xingamento, eu falei alguma coisa ali, mas porque a pessoa também praticou um comportamento reprovável do ponto de vista social e eu não contive meus impulsos de injuriá-la. E retorção imediata, eu injurio e a pessoa responde. Não é isso? Aquelas discussões, um xinga, o outro xinga também. Então, aqui nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Parágrafo 2º traz o que se chama de injúria real. Injúria real. Então, vamos lá. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então, o que é essa hipótese de injúria qualificada chamada injúria real? Injúria real. Aqui não é uma ofensa verbal ou escrita. Aqui, a forma que o agente se vale para injuriar é através de uma agressão física. Há vias de fato, que já falamos o que é aquela agressão sem intenção de causar lesão, ou até mesmo aquele contato, aquela agressão física, aquela violência, que visa lesionar, mas não se quer aqui somente ofender a integridade física, mas também a integridade moral. Esse aviltante significa humilhante. É uma forma de agressão, de violência, que é feita com o intuito de humilhar, de ridicularizar a vítima. Por exemplo, puxão de orelha, puxão de cabelo, cuspir na cara da pessoa, jogar água no rosto da pessoa, um copo de bebida no rosto da pessoa, um chute na bunda, dependendo do jeito que for, chicotada, alguma forma de
de agressão física, que o intuito não é agredir fisicamente, não é só meramente causar lesão corporal. O intuito dessa agressão física é ridicularizar, humilhar a pessoa. Tá bom? Essa é a chamada injúria real. Essa é a chamada injúria real. E aí, o parágrafo 2º diz ao final, fica bem claro aí a questão do concurso material de crimes. Está falando que a pessoa responde pela injúria real, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Além da pena correspondente à violência. Se essa injúria foi praticada só por uma agressão que foi uma via de fato, por exemplo, um tapa no rosto, ela está absorvida pelo parágrafo 2º, pelo crime de injúria real. Mas se causou lesão corporal, responde também, além da injúria real, a injúria qualificada, responde também pela lesão corporal. Leve, grave, enfim, o resultado da violência, a pessoa responde também além da injúria real. Perfeito? Então, concurso material de crimes. Vamos para o mais importante agora. Vou passar aqui, que a gente já falou tudo. Injúria por preconceito. Injúria qualificada por preconceito. Não é só racial, nós temos o elemento raça no meio aí. Mas ela é mais ampla. É uma injúria com preconceito ou por preconceito. Injúria qualificada por preconceito. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vejam que a pena já é muito mais grave. Inclusive, não é mais crime de menor potencial ofensivo. Aquele em que a pena máxima não excede a 2 anos de pena privativa de liberdade. Todos os anteriores, as penas não passavam de 1 ano. E eram todos de detenção. Aqui, nós temos reclusão e a pena de 1 a 3 anos. Cabe flagrante, não vai ter os benefícios do juizado especial, em princípio, pelo menos transação penal, mas porque não se trata mais de crime de menor potencial ofensivo. Primeira coisa, professor, isso aí é o racismo, então? É o crime de racismo? Quando eu xingo alguém utilizando de elementos de raça? Cuidado. Crimes de racismo estão previstos na Lei 7.716 de 89. Tá? Não se confunde com a injúria preconceituosa. Pode até ser que a injúria preconceituosa, como vemos aí, seja praticada com elementos de raça. Mas não quer dizer que o crime de racismo seja o crime de injúria por preconceito. O crime de racismo está na Lei de Racismo, a Lei 7.716 de 89. Lá vocês vão perceber que as ofensas são praticadas a um grupo indeterminado de pessoas. Ou eu tenho ofensas em que eu incito a discriminação, falando de forma genérica, a uma determinada classe, etnia, de pessoas, determinadas raças, tá? Pessoas em razão da procedência nacional também. Eu falo abertamente, não dirijo a determinada pessoa. Tranquilo? Pode ser que no mesmo contexto eu tenha injúria por preconceito e mais esse crime de racismo. Mas não se confundem. Não se confundem. Então, na injúria, eu tenho uma ofensa dirigida a uma pessoa, na qual eu utilizo esses elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de ser idosa ou portadora de deficiência. Seu aleijado safado, seu preto vagabundo, seu macaco, não é isso? Seu protestantezinho de merda. Então, seriam situações que eu estou utilizando esses elementos de raça, cor, etnia, religião, origem, condição da pessoa idosa ou deficiente, para xingar e atingir a honra de alguém, especificamente. Nos crimes da Lei 7.716, essa discriminação, esse incitamento é aberto. Ou também há comportamentos em que eu obsto essa pessoa a exercer seus direitos, a não entrar no ambiente, não ser atendido em determinados locais. Então, é um comportamento. Tá? Tem tantas essas condutas individuais de obstar o acesso a direitos, a trabalho, acessar um clube, acessar uma casa de shows, e pode ser o crime de racismo da lei especial, como eu posso ter também uma incitação. É comum nas redes sociais eu encontrar esse tipo de incitação, que não se trata do crime de racismo, do crime de injúria por preconceito, mas do crime de racismo da lei. Tá? Então, eu já vi situações, inclusive, envolvendo uma mulher o fato de ser nordestina. E o cara xingou tanto ela, mas também fez um comentário em relação a nordestinos. E que ele foi indiciado. Né? Tinha feito pelo Facebook. E eu indiciei ele pelo crime de racismo da lei de racismo, 7.716.
Ele falou assim, você deve ser aquelas mulher zoada do Nordeste. Falou alguns palavrões que não convém falar aqui agora. Né? Todo mundo sabe que aí no Nordeste é um puteiro a céu aberto. Ou você dá, ou morre de fome. Não é isso? Então, fez um comentário que atingia um determinado grupo de pessoas. Como eu já indiciei um advogado que num grupo político do WhatsApp fez comentários a respeito de uma candidata à vice-presidência da República de um partido nas eleições passadas que era indígena. E ele falou assim, uma piada pronta esse país, botar uma índia para ser candidata a presidente, essa é uma palhaçada, isso é um absurdo, uma índia tem condição de ser presidente, deve ser aquelas índias que fica de celular na mão pedindo pedágio na beira da estrada. Então, ele fez um comentário ofendendo uma etnia, não foi relacionado só àquela pessoa, aquele indivíduo. Então, essa é a diferença, tá bom? Então, aqui na injúria por preconceito, ainda que racial, não é a mesma coisa que o crime de racismo. O crime de racismo está na lei, os crimes, as condutas típicas estão na lei 7.716 de 89, e não aqui nesses comportamentos que atingem a honra de pessoa ou de pessoas determinadas. Muito bem. E aí, isso é importante a gente fazer essa distinção, porque vocês sabem que racismo é uma das hipóteses que a Constituição traz como de crime inafiançável. Só existem duas hipóteses de crimes inafiançáveis no Brasil. Prática de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Somente esses dois crimes são imprescritíveis. Os outros todos prescrevem. Somente racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, ou seja, pegarem armas para tentar subverter a ordem democrática. Então, só esses dois crimes são imprescritíveis. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, essa injúria por preconceito racial é considerada racismo para efeito de ser imprescritível? O certo, não. Tá certo? Então, até então, se entendia que não, somente os crimes de racismo da Lei 7.716. A injúria por preconceito racial não era racismo para efeito da imprescritibilidade e outras consequências ali que a Constituição traz para o racismo. Inafiançabilidade, tá? Exsediação penal pública incondicionada e tudo. Mas houve um julgamento do STJ considerando, houve um julgamento do STJ, está no materialzinho que eu estou dando para vocês, na página 196, houve um julgamento do STJ num agravo regimental, em sede de recurso especial, que considerou que a injúria racial estaria no âmbito dos crimes de racismo para também ser considerado imprescritível. Tá? Então, isso foi mais recente. Até então, não entendia-se que racismo era somente os crimes da lei de racismo, que a injúria racial não estava incluída como racismo para efeito de ser também imprescritível. E houve esse julgamento do STJ mais recente, em que se considerou que a injúria racial também seria crime de racismo para efeito dessa imprescritibilidade. Tá bom? Entenderam bem isso aí, pessoal? Vamos lá, caminhando para o nosso finalzinho aqui. Vamos lá. Já falamos essas distinções. Vamos agora nas disposições comuns. Disposições comuns a quê? Disposições comuns a todos os crimes aqui deste capítulo dos crimes contra a honra. O que eu tenho de disposições comuns a esses crimes? O artigo 141 vai dizer que as penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Então, uma causa de aumento de pena, portanto, uma majorante aí. 1. Contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Então, o presidente da República, se a ofensa é contra ele, aumento de 1/3. Chefe de governo ou chefe de Estado. Embora o legislador não fale, o chefe de Estado, aquele que representa o Estado, não é aquele que governa realmente. Então, tanto faz chefe de governo, chefe de Estado estrangeiro ou o presidente da República, há uma incidência de 1/3 de aumento. Contra funcionário público em razão de suas funções. Então, se a ofensa é dirigida a funcionário público em razão das suas funções, há não só o interesse da honra do agente público, como também o interesse da administração pública, que pode ter sua credibilidade afetada por conta dessa ofensa. Na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Então, obviamente, o potencial lesivo é maior. Mais pessoas estão tomando conhecimento da calúnia, difamação ou injúria, e por isso é justificável essa causa de aumento. 4. Contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.
Porque já sabemos que se for no caso de injúria e eu utilizo como elementos essa condição de pessoa maior de 60 ou ser deficiente ou maior de 60, nós temos uma injúria qualificada. Então, vítima maior de 60 ou portadora de deficiência só aplica-se para calúnia ou difamação. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Então, crime praticado de forma mercenária, temos aí a aplicação da pena em dobro. Não constitui injúria ou difamação punível. Aqui nós vamos ter um problema na doutrina que não se entende se isso aí se trata de hipótese de atipicidade, ausência de dolo e, portanto, fato atípico, se é exclusão da ilicitude especial, se é hipótese de exclusão da punibilidade, de não haver punibilidade. Uma prova objetiva não vai cobrar isso de vocês, tá certo? Porque a doutrina não se entende a esse respeito. É importante vocês saberem aqui a literalidade do que prevê o artigo 142. Então vamos lá. O que não constitui injúria ou difamação? Preste atenção, não está falando da calúnia. Então essas que são as pegadinhas da prova. Vocês perceberam que tem coisas que se aplica para calúnia, mas não se aplica a difamação e a injúria? Tem coisas que, a exceção da verdade, por exemplo, aplica-se como regra na calúnia e não aplica na difamação. Na difamação é exceção e só tem uma hipótese que admite. Contra os mortos só se aplica para calúnia, difamação e injúria não tem. Então, vejam que essas coisinhas é que são feitas os trocadilhos na prova para que vocês caiam e errem a questão. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. É óbvio, tá? Tem que ter ampla defesa, contraditório. Então, as partes ali, ou seus procuradores, seus advogados, o defensor público, o promotor de justiça, vão falar ali uma série de coisas para poder provar o fato e isso, eventualmente, pode caracterizar uma difamação ou uma injúria. Pode caracterizar difamação ou injúria, mas o fato seria atípico por ausência. Eu penso que é atipicidade, tá certo? Atípico porque há a ausência do ânimos difamante ou do ânimos injuriante. Tá? Então, vai haver isso aí na discussão da causa. Não tem problema. É uma imunidade judiciária. Imunidade judiciária. Uma imunidade em juízo, na discussão da causa. Opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Então veja que a liberdade de opinião, liberdade cultural, de manifestar sua opinião literária, artística, científica. Você vai escrever um livro ali que eventualmente fala da vida de alguém e mostra, é normal falar da vida de alguém, principalmente pessoas de vida pública, e mostra lá a vida do Cazuza, de fulano, de Beltrano, e a pessoa usa droga, às vezes se prostitui, e a pessoa está retratando, está escrevendo num livro a respeito desse fato. Então, estamos aí na crítica, no âmbito da expressão artística, literária, científica, sem problema nenhum. A não ser que fique inequívoco ali, claramente que a intenção era de injuriar ou difamar. E aí, a critério, ao arbítrio do julgador, do juiz, é que vai definir. O conceito desfavorável, tá? Na verdade não está desaprovável, mas é desfavorável. Conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Então, esse conceito, funcionário público, muitas das vezes, ele é instado, ele tem que prestar no exercício da sua função uma informação, uma apreciação no cumprimento do seu dever de ofício. Vamos dar um exemplo, vocês vão fazer um concurso para a Polícia Militar, Polícia Civil ou para a Polícia Federal, e existe uma fase de investigação social, por exemplo. Nessa fase de investigação social, os policiais pertencentes a essas instituições, eles vão atrás da vida de vocês para verificar como é que era a conduta social, como é que é a idoneidade moral de vocês para ingressarem na instituição. Eles podem fazer um comentário que possa se caracterizar difamante ou injuriante. Não, é o maior maconheiro do bairro, é um camarada que se prostitui, que vive na farra, pode fazer, prestar informações mas que está sendo prestado como dever de ofício. E que, eventualmente, mesmo que a descrição típica possa até se adequar àquela manifestação do agente público, nós vamos ter um fato atípico, porque ele não está agindo com dolo de difamar e nem de injuriar. Parágrafo único, nos casos dos incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Então, na 1 e na 3, essa pessoa, a parte ou seu procurador, o funcionário público, no inciso 3º, estão acobertadas por essa imunidade aí. Mas o terceiro, que nada tem a ver, que faz a divulgação disso aí, ele vai responder pela injúria ou pela difamação.
Retratação. O que vem a ser a retratação? O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Olha aí, de novo, pessoal. Falou da injúria? Agora, na tal da retratação, só temos a tal da calúnia e difamação. Não se fala de injúria, até porque não existe retratação de injúria. O que é a retratação? A retratação é se retratar, é desdizer, voltar atrás nas palavras, tirar o que disse. Então, retratar é desdizer, voltar atrás, tirar o que disse, pedir desculpa pelo que falou. Então, se retrata cabalmente. Cabalmente é totalmente aquele que se retrata completamente da calúnia e da difamação. Da calúnia e da difamação, porque são fatos, veja, vai se retratar em face de fatos. Não tem como eu me retratar da injúria, que é a imputação de uma qualidade negativa como regra. Não, realmente eu queria me retratar, ele não é feio, não é fedorento, não é prostituta, é uma pessoa respeitável. Fica até mais ridículo, não é isso? Então, raciocinem. Somente calúnia ou difamação. Você se retrata de fatos. Né? Vai se retratar de fatos. Não, realmente não foi isso que aconteceu, eu menti. Então, fique isento de pena. Então, é uma hipótese de extinção da punibilidade. Então, retratação é uma hipótese de extinção da punibilidade. Uma vez que o querelado ele se retrata da calúnia ou difamação, é direito subjetivo e o juiz deve reconhecer a extinção da punibilidade. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Aqui temos um pedido de explicações. Alguns chamam também de interpelação judicial. Então vejam, alguém falou de mim, publicou uma matéria no jornal, deu uma entrevista, ou comentou por aí alguma coisa, fez alusões, frases, que deu a entender que ele quis dizer que eu pratiquei crime, ou que eu pratiquei um fato ofensivo à reputação, ou seja, deu a entender, mas não ficou muito claro, ter ele praticado um crime de calúnia, difamação ou injúria. Então eu, que me julguei ofendido, vou lá pedir explicações em juízo. Falei assim, o que ele quis dizer quando ele falou isso aqui? Não é isso? E aí, mais uma vez, eu trago o nosso presidente Bolsonaro, né? Que quando calado é um poeta. Também como exemplo aqui. Não é escolhido não, tá, né, pessoal? Porque aparecem os exemplos, eu vou dando aqui. E ele também, numa situação que o camarada que é o presidente atual da OAB, do Conselho Federal da OAB, o pai dele foi um dos desaparecidos políticos na época da ditadura militar. E aí, eu não sei em que contexto que o Bolsonaro falou. Assim, ele não sabe onde está o pai dele, eu sei muito bem onde o pai dele foi parar, que não sei, alguma coisa insinuando alguma coisa que poderia caracterizar difamação ou calúnia ou injúria, não é isso? E aí ele entrou com um pedido de explicações para que o Bolsonaro se explicasse o que ele quis dizer quando ele falou que sabe muito bem por que ele sumiu, alguma coisa assim, tá bom? Então esse é o pedido de explicações. A ação penal nestes crimes. Ação penal nestes crimes. Nos crimes previstos neste capítulo, bem atenção agora, tá? Somente se procede mediante queixa. Então vamos lá. A regra para os crimes contra a honra é queixa-crime. Portanto, ação penal privada. A regra para esses crimes aqui de calúnia, difamação e injúria, ação penal privada. Salvo quando, no caso do 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Então vamos lá. Regra, ação penal privada, exceto no caso da injúria real, aquela praticada com violência, né? Vias de fato ou violência consideradas aviltantes. Né? Então, se dessa violência resulta lesão corporal, não é de ação privada. Mas espera aí, ele não explicou para a gente aqui, não é de ação privada, e aí que ação? Pública condicionada à representação da vítima ou pública incondicionada? O legislador não disse. Mas vamos fazer uma interpretação sistemática, dialogando com o restante do sistema penal. Se a lesão corporal é de natureza leve ou culposa, já sabemos que, por força lá do artigo 89 da Lei 9.099, dos crimes de menor potencial ofensivo, Lei dos Juizados Especiais, depende de representação do ofendido. Então, mesmo no crime de injúria real, onde na violência resulta lesão corporal, se a lesão corporal for de natureza leve, depende de representação, de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Agora, se eu tenho da violência resulta uma lesão corporal grave,
ou lesão corporal com resultado morte, aí eu tenho o quê? Ação penal pública incondicionada. Parabéns. Ação penal pública incondicionada. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1º do caput do artigo 141. Quem que está lá no inciso 1º do caput do artigo 141? Presidente da República, chefe de Estado e chefe de governo estrangeiro. Aqui é uma razão diplomática, uma razão de juízo de conveniência política a ser feito. Eu lembro que o presidente Lula, quando era presidente, teve alguém de uma revista, um jornalista estrangeiro que morava no Brasil e que chamou ele de cachaceiro, fez algum tipo de alusão ali a ele, que foi caracterizado em tese como injúria. E aí, o Márcio Tomás Basto, que era o ministro da Justiça, que teria que fazer a requisição da instauração do processo, né? É um crime de ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Acabou que deixaram por isso mesmo, largar isso para lá. E, neste caso, então vamos lá. E mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º do mesmo artigo. Então, representação do ofendido, no caso do inciso 2º, é aquele caso do funcionário público, lembra? No caso do funcionário público e ofensa relativa ao exercício das funções, a ação penal é pública, condicionada à representação do ofendido. Veja que se concilia, olha a lógica. É um funcionário público que foi ofendido na sua honra, mas, ao mesmo tempo, a administração pública também foi afetada, porque ele estava no exercício das funções e a ofensa era relativa ao exercício das funções. Por isso que a ação pública, mais pública, condicionada à representação do ofendido, que pode não querer que aquele fato seja apurado. Nesse caso, pessoal, existe jurisprudência do STJ no sentido de que nesse caso do funcionário público ofendido e a ofensa é relativa ao exercício das funções, tanto pode ser ação penal pública condicionada à representação, como ele também pode manejar a queixa-crime na ação penal privada. Para que ele não fique a mercê. Eu fui ofendido na minha honra. O Ministério Público entendeu que não era caso, ele não quis oferecer denúncia nesse crime de ação penal pública condicionada à representação. Eu teria essa hipótese de eu fui ofendido também, não foi só a administração. Então, eu poderia também manejar uma ação penal privada. Então, essa súmula ou essa decisão da STJ, eu não sei agora, vocês vão ver no materialzinho que eu dei para vocês, mas o STJ considera que tanto pode ser ação penal pública condicionada à representação, como por ação penal privada manejada pelo funcionário público ofendido quando a ofensa é no exercício de suas funções. E, no caso segundo, bem como no caso do parágrafo 3º do 140 deste Código. Então, terceiro, injúria por preconceito. Ação penal pública condicionada à representação do ofendido na injúria qualificada por preconceito do parágrafo 3º. Tranquilo, então, gente? Perfeito. Então, está aí o panorama da ação penal nestes crimes, também bastante explorado. É importante que saibam aí que a regra é ação privada e tem essas exceções de ação pública condicionada à representação do ofendido, incondicionada, condicionada à requisição do ministro da Justiça, coisa que é raríssima a gente encontrar no Código Penal e em outros diplomas legais aí, crimes em que a ação penal é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Muito bem. Então tá tranquilo. Concluímos nossa aula por hoje, está aqui. O limite é uma fronteira criada só pela mente. Então, o que você tem na cabeça? Se você acredita, sabe que pode ir além, sabe que pode alcançar seu cargo público, sabe que pode ser um excelente advogado, é só não se deixar limitar nas suas iniciativas, na sua capacidade, na sua força de vontade, no seu foco. É só buscar ir atrás que você vai alcançar seus objetivos, tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês. Hoje eu estou meio cansado, hoje já foi bem corrido para mim. Acho que deram para perceber que eu estou um pouquinho lerdo aí, mas tinha que gravar essa aula. Não podia deixar ninguém na mão. A gente tinha que gravar essa aula e tá aí. A aula feita, gravada, com conteúdo completo. Vou postar para vocês, vou mandar um materialzinho e quinta-feira à noite, no mesmo horário, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, estaremos aí fazendo aquela nossa revisão de praxe. Tá certo, gente? Então, obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, um beijinho e até a próxima.